O cristão tem que ser alegre sempre? Pensa aí que a gente vai falar sobre isso hoje. Uma das questões mais relevantes do nosso tempo e que nós temos que responder urgentemente é como é que um cristão lida com o sofrimento. O que Jesus disse a respeito do sofrimento e como Jesus preparou seus discípulos para enfrentar sofrimentos e aflições. Quando Jesus estava prestes a morrer, na sua última noite de vida, antes de ser crucificado, aquela noite da ceia, ele preparou seus discípulos para a sua morte. Ele começou a dizer para os seus discípulos que era necessário que ele morresse, que ele morreria de fato, e começou a preparar os discípulos para esse momento de aflição, de desamparo, de dor, porque afinal de contas aqueles discípulos estavam há 3 anos convivendo com Jesus e Jesus era a segurança deles, Jesus era a alegria deles, e agora como é que eles ficariam sabendo que Jesus ia morrer e vendo a morte de Jesus daquela maneira? E a partir do capítulo 14 do Evangelho de João, a gente vê o relato de como Jesus prepara os discípulos para o sofrimento. Por exemplo, no versículo 1 de João 14, ele diz assim, para os discípulos dele: não deixem que seu coração fique aflito. Ele estava preparando para um momento de dor e dizia: não deixem que o seu coração fique aflito, ou não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. No versículo 18 de João 14, ele diz assim: eu não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês, vocês não vão ficar desamparados. E é importante ressaltar aqui que Jesus não estava falando da sua segunda vinda, quando ele disse que voltaria. Aqui nesse contexto, ele está falando da sua ressurreição. Ele voltaria a ver os discípulos quando ressuscitasse e, mais precisamente ainda, ele estaria com os discípulos na figura do Espírito Santo dentro de cada um dos seus discípulos. No versículo 23, para provar que os discípulos não estariam desamparados para lidar com esse sofrimento, ele diz assim, quem me ama faz o que eu ordeno, meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Então a proposta de Jesus para resolver o sofrimento dos discípulos naquele momento é: nós viremos morar em você, então vocês não vão perder o consolo, não vão perder a alegria. Eu venho junto com o Pai na presença, na figura do Espírito Santo para morar dentro de vocês. Ele prova isso no versículo 26, que ele diz assim: mas quando o Pai enviar o encorajador ou consolador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. E aí no 27 ele diz: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. A continuação desse texto, desse discurso de Jesus para os discípulos, preparando-os para a sua morte, é o capítulo 15 de João, é uma continuação do mesmo discurso, e aí Jesus vai dizer que ele é a videira, que nós somos ramos da videira e que o Pai é o agricultor ou o lavrador. E neste texto bastante conhecido, parece que Jesus está falando de uma outra coisa, mas Jesus continua falando de como eles deveriam lidar com o sofrimento de sua perda e como eles deveriam se comportar a partir do momento que eles são morada de Deus e a partir do momento que o Espírito Santo está neles e eles estão no Pai. Então, é essa figura de permanecer em Deus e de Deus permanecer em nós através do Espírito Santo. Então, vamos recapitular. Jesus está dizendo: eu vou morrer, eu vou para o meu Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos, então vocês não precisam ficar aflitos, porque o Espírito Santo vem habitar em vocês, vocês serão morada de Deus, e onde Ele estiver, eu estarei, vocês estarão, nós estaremos em plena unidade. Então ele começa aqui a dizer no capítulo 15 que Ele é a videira e nós estamos nele, que nós somos uma unidade e que se nós permanecermos nele, se nós formos uma morada dele e se ele morar em nós e nós estivermos nele, nós produziremos muito fruto. E aí Jesus diz assim no versículo 5 do capítulo 15: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim
e eu nele, produz muito fruto. Então é necessário as duas coisas. É necessário que nós permaneçamos em Jesus e que Jesus permaneça em nós. Parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, porque Jesus diz que há um jeito de permanecer nele sem que ele permaneça em nós, e quem permanece nele sem que ele permaneça nessa pessoa através da produção de frutos, essa pessoa é cortada. Quem permanece nele e não produz fruto é cortado. E Jesus dá duas maneiras de como ele permanece em nós. Ele disse assim, que nós devemos permanecer nele e que ele deve permanecer em nós. E como que ele permanece em nós? Ele dá duas maneiras de como ele permanece em nós. Ele diz o seguinte: permaneçam no meu amor e permaneçam nas minhas palavras. São duas formas de como ele permanece em nós e nós, assim obedecendo, permaneceremos nele para que possamos produzir fruto. Mas a pergunta é: que fruto é esse? Que fruto é esse que Jesus está falando? Nós temos que entender o contexto do que Jesus está falando nesse discurso inteiro. Jesus está preparando os discípulos para a tristeza que eles passariam ao perdê-lo. E para a gente entender que fruto é esse, nós estamos analisando esse texto aqui. A gente pode até pensar e refletir, conectar lá com Gálatas 5, que nós devemos produzir o fruto do Espírito, ou o Espírito produz em nós um fruto. Mas nesse contexto aqui, no contexto desse texto, Jesus explica qual é o fruto que ele quer que a gente produza. Por exemplo, ele diz que ele é a videira e nós temos que produzir fruto já que estamos conectados na videira. Qual é o fruto que a videira produz? O fruto que a videira produz é a uva. A uva, sempre que referida na Bíblia, ou pelo menos numa grande parte delas, na maior parte dessas referências, ela está falando de vinho. E o vinho tem algumas peculiaridades, ele tem algumas utilidades principais. Para que eles usavam o vinho naquela época? Eles usavam o vinho, obviamente, para se alegrar. E eles usavam o vinho também como remédio, eles usavam o vinho para colocar nas feridas por conta do poder de cicatrização. Então o vinho tinha duas utilidades principais, ele servia para alegrar e ele servia para curar. E isso é muito importante para o contexto que Jesus está falando para os seus discípulos. Ele está dizendo, olha, vocês vão ficar tristes, vão ficar aflitos porque eu vou morrer, mas permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês e vocês vão produzir um fruto. Que fruto é esse? O fruto é a uva, e a uva num contexto de vinho. E o que ela vai fazer? Ela vai proporcionar alegria e vai proporcionar cura, cicatrização de feridas. E aí você pode dizer, mas isso aí é imaginação sua. O texto não está falando especificamente de alegria e de cura. Sim, o texto está falando disso. O propósito de Jesus, ao ilustrar o que ele está falando dessa maneira, está descrito no versículo 11. Ele disse assim: eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Então Jesus está falando de produzir um fruto e ele explica qual é o fruto, que resultado ele quer desse discurso. Ele diz, eu quero que vocês fiquem alegres, eu quero que vocês tenham uma alegria que transborda, eu quero que vocês sejam curados. E aí ele continua dizendo, este é o meu mandamento, amem uns aos outros como eu amo vocês. Então, o que Jesus está dizendo é, olha, vocês não podem ficar adoecidos, vocês não podem ficar machucados, vocês precisam ter alegria para amar. Então, eu descreveria o fruto que Jesus está falando aqui como a alegria de amar. Muito coerente também com o fruto do Espírito lá de Gálatas 5:22, porque os dois primeiros gomos citados lá são amor e alegria. Então Jesus está falando sim deste caráter provado, deste caráter que suporta aflições e sofrimentos. E é tão importante essa questão de produzir este fruto, de como lidar com o sofrimento, com a aflição, de como superar isso, que Jesus disse que nós glorificaremos o nome do Pai. Nisto o meu Pai é glorificado quando nós dermos muito fruto. Então, olha a importância disso. O Pai é glorificado quando nós damos muito fruto. Segundo, quem não produz o fruto
é cortado e lançado no fogo. Terceiro, nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus se produzirmos muito desse fruto. Então Jesus está dizendo que é importantíssimo que os discípulos saibam lidar com as aflições. Eu acho muito interessante o que o pastor John Piper diz a respeito deste assunto, de glorificar a Deus sendo satisfeito nele. Ele diz que Deus é mais glorificado à medida que nós estamos mais satisfeitos nele. Era isso que Jesus estava dizendo. Olha, se vocês forem curados e estiverem alegres, sim, vocês vão glorificar o nome do meu Pai. Quando as pessoas olham para nós e nos veem satisfeitos em Deus, elas glorificam o nome do Senhor. Deus é mais glorificado à medida que nós estamos mais satisfeitos nele. E aí, para concluir esse assunto com os discípulos, para terminar o seu sermão ou a sua palavra de encorajamento, no capítulo 16, ele começa dizendo assim, ó, eu lhes digo essas coisas para que não desanimem da fé. Jesus está falando, vocês não podem desanimar. Vocês são meus discípulos, vocês não podem ficar prostrados, desanimados. Eu estou dizendo isso para que vocês tenham o ânimo de vocês revigorado ao lidar com o sofrimento. Aí no versículo 7 ele diz que ele precisa ir porque se ele não for, o Consolador não virá, o encorajador não virá. Então vem um consolo, vem um encorajamento, vem o encorajador. E aí ele vai concluir este assunto lá no finalzinho do capítulo 16, lá no verso de número 20, vai dizer o seguinte, olha que incrível. Eu lhes digo a verdade, vocês chorarão. Obviamente, Jesus ia morrer, eles chorariam. Vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. Ficarão tristes, mas sua tristeza se transformará em alegria. Aqui está uma palavra-chave. Vamos voltar tudo que a gente falou para responder aquela pergunta que a gente fez no início do vídeo. Um cristão tem que ser alegre sempre, ele precisa estar alegre sempre. A resposta está aqui. Jesus diz o seguinte, olha, vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se converterá em alegria, se transformará em alegria. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, vocês, ao receberem o Espírito Santo de Deus, vocês recebem um conversor, vocês recebem um transformador. Vocês conhecem, por exemplo, o conversor digital, ele transforma, ele converte uma imagem analógica em uma imagem muito melhor digital. Ele converteu uma coisa em outra. Jesus está dizendo que ao recebermos o Espírito Santo, nós recebemos um transformador de tristeza em alegria. Isso não significa que a tristeza não virá, ela virá. Ele está dizendo, vocês se entristecerão, mas essa tristeza será transformada em alegria. E aí ele diz que no trabalho de parto, lá no versículo 21, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Então Jesus está mais ou menos dizendo o seguinte, ó. Dizer que vocês não podem ficar tristes ou não podem se entristecer é a mesma coisa que dizer para uma mulher em trabalho de parto, parto normal, que dói para burro, que ela não pode sentir dor. Obviamente, nós vamos nos entristecer com muitas coisas nessa vida, mas nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, o Consolador, essa angústia e essa tristeza é transformada, ela é ressignificada em alegria, na medida que nós entendemos o porquê sofremos, que entendemos o que está acontecendo e o que Deus está fazendo a partir deste sofrimento. Da mesma forma que uma mulher que está em trabalho de parto sente dor e vai sentir dor, ela também vai sentir muita alegria e vai esquecer dessa dor e dessa angústia na hora que o seu filho nascer. É isso que acontece com aquele que é cristão. Ele sofre e dói muito, mas à medida que aquele sofrimento entra dentro dele e dá de encontro com o Espírito Santo, esse sofrimento é transformado em alegria. Ele dá lugar à alegria. E aí essa alegria que o Espírito Santo coloca em nós, ninguém pode tirar. Então a resposta de Jesus para a pergunta se o cristão deve ser alegre sempre é essa.
quando a tristeza chegar ao seu coração, você tem o Espírito Santo e ele converte essa tristeza em alegria. Então, se você está sofrendo, está sendo afligido, está aflito, deixe o Espírito Santo transformar essa tristeza em alegria. Eu vou continuar falando desse assunto na semana que vem, mostrando agora como Paulo lidou com essa questão e um segredo que Paulo ensinou para o cristão viver alegre mesmo em meio às dificuldades. Então não perca o vídeo da semana que vem, tá bom? Se você gostou desse vídeo aí, compartilha com alguém, deixa um comentário aqui embaixo, dá a sua opinião para a gente ir discutindo, debatendo esse assunto, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima semana. Não perca por nada o vídeo da semana que vem, tá bom?